É isso aí, moçada. Estamos aqui em mais um Opinião Reflexão. Eu, Marcelo Monteoliva, meu amigão Ed, dá um salve aí. Aê, moleque. E o tema escolhido para hoje é o Blood Sunday, ocorrido na Irlanda do Norte. E é um tema escolhido exatamente para a gente seguir um pouco a linha do programa passado, que a gente falou das diferenças, e o assunto passado tinha como elemento fundamental a diferença racial. A de hoje é uma diferença, digamos assim, religiosa, mas não única e exclusivamente religiosa. A gente vai discutir um pouco outros elementos que serviram como combustíveis e alimentaram, que fomentaram toda essa diferença entre irlandeses e ingleses e que acabou culminando, sim, com essa briga religiosa nas ruas de domingo, de 30 de janeiro de 1972, derramando muito sangue. Daí Sunday Bloody Sunday, ou Domingo Sangrento Domingo. A gente pode começar lá por volta do século XII, quando o rei Henrique II, rei da Inglaterra, começou a doar terras para quem desejasse se aventurar e ir para a ilha, né, para a Irlanda, e pudesse então lá formar uma boa colônia, né? Todos sabem que a Irlanda do Norte faz parte da Grã-Bretanha. Então Henrique II começou a distribuir terras e dar alguns benefícios para quem desejasse ir para lá. Pois bem, isso foi atravessando séculos e séculos, e aí Henrique VIII, também rei da Inglaterra, trabalhou muito para que novamente essa remessa de ingleses fossem enviadas para a Irlanda e pudessem lá se estabelecer. Então nós estamos diante do primeiro combustível para a briga, o problema geográfico, não é? Misturado com o problema étnico. Ou seja, então os donos da terra começam a receber esses tais visitantes e que vão lá para mandar, não para receber ordens, né? Então já começa a haver uma certa animosidade entre ambos. Temos aí também a questão religiosa que já começa lá de trás, também fazer a diferença, porque o irlandês católico e o inglês protestante, né, já com Henrique VIII, pós-reforma protestante, então o povo que ia para lá já protestante. Vejam que já citamos dois elementos, né, e a gente vai continuar. Pois bem, quem é que recebia as terras do rei para colonizar a Irlanda? Né? A elite, né? Pessoas de confiança do rei, e então pessoas que tinham como investir na terra para que ela prosperasse. Então, com a chegada de muitos ingleses com um poder aquisitivo um pouco maior, transformou o irlandês em mera mão de obra. Então temos aí um problema econômico também, ou seja, quem vinha conseguia fazer aquilo prosperar, passava a ser o patrão e cada vez mais poderoso, enquanto o irlandês era obrigado a se submeter a tudo isso. Isso gera um problema social, logicamente, uma discussão entre as camadas, né, mais abastadas, as mais ricas, em contrapartida das camadas mais simples, que era exatamente a camada oriunda da terra. Então a gente começa a perceber que temos aí problemas étnicos, geográficos, sociais, né? E políticos também, por que não? Quem é que passa a mandar, a controlar? Exatamente o povo britânico, né? O povo inglês. E então dessa forma, todo o esquema já estava montado, digamos assim, para que a coisa não acabasse bem realmente, não é? Pois bem, o que vai aumentar, potencializar ainda mais isso daí é que o pessoal ao sul da Irlanda, né, hoje República da Irlanda, consegue a independência em relação à Inglaterra. Então o pessoal que estava ao norte, vendo seus irmãos de ilha conseguirem esse benefício, né, romper com a coroa, se sentiram motivados a também entrarem numa luta
armada, até se fosse necessário, para conseguir isso. E vai surgir uma organização que foi considerada durante boa parte do século XX a organização mais bem aparatada, né, dentro da Europa, que foi o IRA, o Exército Republicano Irlandês, né? E ele vai fazer uso de atos terroristas para enfrentar os ingleses, os dominadores, né? E com tudo isso, nós veremos cada vez mais aquele clima que lá atrás, no século XII, já não começou muito bacana, e esquentando, 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 até que explode isso, então, no Domingo Sangrento. Agora, o que é legal a gente estar comentando é que, às vezes, alguns alunos me perguntam, poxa vida, os Estados Unidos, supostamente, segundo as suas declarações, dizem que são contra essa guerra religiosa, esses atos terroristas oriundos de guerras religiosas. O porquê que ele nunca realizou uma intervenção na Irlanda, como ele faz no Oriente Médio, que temos brigas religiosas e atos terroristas? Eu vou convidá-los a fazer uma pequena pesquisa. Busquem, façam uso das ferramentas da internet e busquem aí. Eu não vou pedir 5 nem 10, eu vou ampliar para 20. Quais são as 20 maiores reservas de petróleo do mundo? Né? Quais são os 20 maiores produtores de petróleo do mundo? Depois que vocês encontrarem as 20, passem o dedinho e procurem o nome Irlanda do Norte. Veja se vocês encontram na Irlanda do Norte esse potencial de petróleo. Já vou adiantar, vocês não vão encontrar. É por isso que os Estados Unidos não interfere nem nos atos terroristas realizados pelo IRA, que foi considerado um dos grupos terroristas mais fortes da história da Europa. E não houve essa intervenção, não houve essa ajuda, porque não há interesse naquele território. Essa história de intervenção por conta de guerra religiosa, essa coisa de intervenção por conta de terrorismo, moçada, se vocês acreditarem em Papai Noel, continuem acreditando nessa conversa. A grande moeda de troca, o grande interesse imperialista norte-americano é o petróleo. Se vocês acharem a Irlanda como grande produtora de petróleo, pode ser que os nossos amigos norte-americanos resolvam interferir por lá. Para a gente começar a fechar o cerco em relação ao Bloody Sunday, a gente pode estar dizendo o seguinte, que no dia que foi marcado com esse conflito de maioria protestante contra uma minoria católica, nós tivemos 14 mortes imediatas. E aí muita gente fala, poxa, mas 14 mortes não representa muita coisa. Em termos de estatística, pense o que você quiser, mas foram 14 vidas. Uma vida já faria sentido para que o mundo repensasse um pouco a sua maneira de se relacionar. Imagine então as 14. Só que dentro de todo esse movimento de terrorismo do IRA, nós tivemos já catalogadas aproximadamente 4.000 mortes. Então a coisa ela é muito maior do que apenas aquele foco do Domingo Sangrento, né? As brigas entre protestantes e católicos por conta de poder aquisitivo, ela continuou seguindo, até porque a Irlanda do Norte começa lá, bem mais ao norte, ver o desenvolvimento da indústria, né? Na região de Londonderry. E lá, quem é que tinha o capital? O protestante que veio da Inglaterra. O irlandês, não. Moçada, então, eu espero que tenha servido esse bate-papo para
mostrar para a gente que o recorte não é tão pequeno, a visão não é tão simplista dessa forma, né? Tivemos sim a religião como uma veia para que se estendesse todo esse problema, mas também tivemos outros problemas que acabaram servindo também como combustível para tudo isso. E só para a gente deixar registrado, U2, que é uma banda irlandesa, né, gravou essa música do início do nosso programa, Sunday Bloody Sunday, um show espetacular, realizado em Denver, foi registrado em DVD, foi registrado em EP e fala do sangue derramado entre compatriotas, alegando divergências religiosas, né? Muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir ou de ler, não vão se arrepender. É uma coisa que registra um pouco desse problema histórico que temos. Ed, segura aí pra gente, por favor. Então, moçada, só para encerrar, outra confusão. O Bloody Sunday irlandês nada tem a ver com o Bloody Sunday da Revolução Russa, aquele que antecedeu a Revolução Russa. Tomem cuidado em Enem, em questões de vestibular. Já peguei questões que narram um trecho da música do U2, do Sunday, Bloody Sunday, e tinha lá em uma das alternativas o Bloody Sunday russo. Tomem cuidado. Pegadinha. Sunday, Bloody Sunday, Irlanda do Norte. Música do U2, banda irlandesa. Não confundam com o Bloody Sunday da Rússia. Você está agitado hoje, hein, campeão? Então, moçada, fica aí o recado. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quinta que vem, novo vídeo no nosso canal. Divulga, compartilha, dá o likezinho de vocês aí, visualizem. Por favor, ajudem a gente a falar um pouquinho mais sobre a história, as reflexões sociais e música. Valeu? Grande abraço, pessoal. Com assistência técnica do Gabriel Monte Oliva, a gente se despede. Até mais. Valeu, Ed.